Oi, tudo bom? Meu nome é Paulo Carvalho, quero agradecer ao Panafink pela oportunidade aqui de falarmos um pouquinho sobre Game Thinking, né? E o que Game Thinking pode representar nas organizações, no dia a dia, na transformação das pessoas, tá ok? Vamos lá? Primeiro aqui eu vou falar um pouquinho aqui do manifesto dos Business Transformation, que é a transformação dos negócios. Onde nós estamos determinados a criar um novo ambiente de negócio, né, que traga significado ao trabalho e não apenas um emprego para ganhar a vida, né, que esteja orientado sempre a entregar uma experiência positiva para os clientes, né, e não apenas produtos e serviços sem sentido, né, que opere como em harmonia com o meio ambiente e construa uma sociedade melhor para todos, tá? Então, partindo desse manifesto aqui, vamos passar aqui algumas frases aqui que representam a realidade das organizações, das pessoas, das empresas hoje no século XXI, tá? Onde nós vivemos um tempo que, se vocês perceberem, ele escorre pelas mãos, né? Um tempo líquido em que nada persiste, né? Ou seja, nada a gente pode ser sólido, nada pode ser palpável nos dias de hoje, né? E também não há nada tão intenso que consiga permanecer e se tornar verdadeiramente necessário, né? Hoje é difícil você perceber o que realmente é necessário para o seu dia a dia, para a sua vida, né? O contexto do seu trabalho. Então a gente percebe o quê? Que tudo hoje é transitório, né? Hoje nada é permissível, hoje nada é possível de ser, que tem início, meio e fim, né? Tudo faz parte de uma transição, ok? E também, se vocês perceberem, não há uma observação pausada daquilo que experimentamos, né? É preciso fotografar, filmar, comentar, curtir, mostrar, comprar, comparar, compartilhar, onde tudo é necessário você tomar ações que represente o que você pensa, né? Isso você vê hoje, por exemplo, na frase do ano, que diz que nós vivemos hoje um contexto de pós-verdade, né? Está mais fácil hoje as pessoas acreditarem naquilo que interessa a elas, que faz sentido para elas, mesmo que aquilo não seja verdade absoluta. Isso é um problema sério na sociedade, né? As relações entre os indivíduos nas sociedades, elas tendem a ser menos frequentes e menos duradouras, né? Então, você vai perceber hoje que as relações hoje, você não consegue estreitar laços de amizade, laços de afetividade, tanto no seu dia a dia quanto no trabalho também, né? Então, as relações hoje, elas não são mais duradouras e dificilmente têm uma frequência muito grande. E vocês percebem que essas relações hoje, o que acontece com elas, escorrem pelos vãos dos dedos, né? Ou seja, as relações hoje não conseguem ser palpáveis, você não consegue hoje manter uma relação sólida. A gente percebe isso nas próprias relações amorosas, né? Hoje elas deixam de ter um aspecto de união, como era no passado, e passam a ser mero acúmulo de experiência. Então, se hoje as relações se prometem ser um acúmulo de experiência, é óbvio que isso também repercute no consumo, no dia a dia do trabalho de cada um. Ou seja, a gente hoje estamos voltados a experimentar mais e não garantir um elo de união com ninguém nem com nada. Então a gente percebe que isso transforma o quê? Transforma a segurança em insegurança, né? E a insegurança hoje é a parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno. Hoje, nada é seguro. A vida em si, ela se tornou muito segura, não no aspecto de segurança social, mas no aspecto de segurança física, financeira, emocional e tudo mais. Tá? Então, essa realidade, esse mundo pós-moderno que vivemos hoje, ele está conflitando com o quê? Está conflitando com o mundo antigo, o mundo do século XX, que nós chamamos, né? Existiu morreu agora em janeiro um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que dizia justamente isso, que nós estamos num conflito entre o velho e o novo, né? Então nós temos hoje aí o velho, né, que ele está aí
com seus dias contados, porém ainda está presente nas nossas vidas. E nós temos aqui o que? O novo, né, que chegou, e esse novo ele está intercalando aí, né, ele está interagindo com o velho. E essa zona que vocês estão vendo no gráfico vermelho aí é justamente onde nós estamos hoje, que é nós chamamos de zona de turbulência, tá? Que é essa zona vermelha. E o que ocasiona essa zona de turbulência? Ela tem alguns aspectos muito interessantes. Um deles é o aspecto da disrupção, ou seja, aparecem novos negócios que estão ocasionando problemas sérios para os negócios antigos. Modelos de negócios mais ágeis, modelos de negócios onde o trabalho e o foco do cliente é primordial, que nós chamamos de outside in. Então, são negócios hoje que facilitam a vida do cliente e derruba negócios antigos. Por exemplo, a gente vê aí o Uber fazendo uma coisa muito parecida, né? Ele está hoje, ele não tem frota de carro, mas administra quantos milhões de carros do mundo, comprometendo a vida dos sindicatos, e de uma certa forma dos taxistas também, né? Airbnb também na alocação de quartos, de apartamentos, de imóveis aí para veraneio, para passeio, para negócio, sem ser um hotel, mas acaba competindo com um hotel simplesmente prestando serviços, né? E a disrupção, ela impacta diretamente aonde no velho? Ela impacta em falências. Por quê? Porque no momento que entra um modelo de negócio ágil, que funciona de forma, agrada o cliente, atende o cliente, as necessidades do cliente, e o modelo antigo não atende, é óbvio que a falência é um dos aspectos que implicam diretamente na disrupção. Outra questão também são as relações com o trabalho. Tá? A gente já percebeu que as relações de trabalho mudaram, as pessoas hoje não têm um horário fixo de trabalho, né? Você está hoje 7 horas da noite, 9 horas da noite, você pode estar no Facebook, você pode estar no LinkedIn, você pode estar respondendo e-mail, você pode estar no WhatsApp. Então não existe mais essa consideração de um trabalho duradouro, um trabalho que vai ficar, você vai entrar como contínuo, vai sair como presidente de um banco em 30 anos, isso não existe mais, tá certo? E a relação do trabalho, ela afeta diretamente o quê? A empregabilidade. Então, hoje se trabalha por projetos, se trabalha de acordo com a necessidade, as competências hoje elas são articuladas, elas são montadas de acordo com a necessidade da organização. E hoje, então, realmente a empregabilidade é uma coisa que pode-se dizer que se tornará duradoura na vida profissional de cada um. Okay? Outro contexto também é o compartilhamento. Esse é o compartilhamento de veículos, compartilhamento de imóveis, compartilhamento de vários até utensílios, como televisão, geladeira. A economia de compartilhamento está transformando os produtos em serviços, ou seja, em vez de você consumir, você compartilha, né, esses produtos, e isso afeta diretamente o consumo, porque no momento que você compartilha um veículo, não há necessidade de você ter 3 veículos dentro da garagem, né? Então já diminui o consumo. Inclusive o presidente da Ford diz há um tempo atrás que a Ford vai se tornar uma empresa de serviços. Eles vão colocar, vai ter assinaturas de carro. O Porto Seguro acabou de lançar agora uma plataforma para locação de assinatura de veículos, né? Desde Ford, Chevrolet, Audi e outros veículos desse tipo. Então a tendência hoje do mercado é que você assine e compartilhe veículos. Okay? Outra questão também é o valor social, ou seja, nunca se preocupava tanto quanto hoje você desenvolver e gerar produtos que tenham um valor social agregado, né? E isso impacta diretamente no propósito da organização, ou seja, a organização tem que ter um propósito, ela tem que saber do que ela existe, qual o valor que ela vai deixar para a sociedade. Tá? Não basta só você pensar no lucro pelo lucro. Essas empresas que pensam no lucro pelo lucro estão com os dias contados. E para finalizar aqui esse aspecto da turbulência, o valor ambiental, ou seja, antes não tinha nenhuma preocupação nos aspectos ambientais, e hoje toda empresa tem que ter métricas no seu modelo de negócio, tem que definir as métricas de impacto
ambiental com relação a descarte, reciclagem e outros aspectos desse tipo. E isso muda totalmente o contexto sobre a responsabilidade sobre o meio ambiente. Esse é um cenário que nós vivemos hoje, né, onde o velho ele se mantém e as pessoas que estão ainda vivendo no velho, o que acontece com elas? Elas se sentem assim desconfortáveis no seu dia a dia de trabalho. Vocês podem perceber que as pessoas chegam domingo, na hora que você está assistindo esporte, alguma coisa, você fica preocupado, não, amanhã é segunda-feira, né? Por quê? Porque muito odeiam o que fazem hoje, né? Nada é mais desgastante do que você odiar, né, algo e ter que continuar fazendo aquela mesma coisa. É fazer mais aquilo que se odeia todos os dias. Isso não é muito interessante, né? E aí você percebe que na maior parte do tempo as pessoas fazem o quê? Elas trabalham, ficam envolvidas com algum dispositivo de comunicação e dormem. E essa rotina realmente desgasta e deixa as pessoas infelizes. Dentro do novo, o novo ele trabalha as novas relações, ou seja, eu tenho que desenvolver e trabalhar naquilo que eu realmente gosto. E eu tenho que trabalhar minhas competências para que eu possa desenvolver e trabalhar em cima de uma coisa que eu sou feliz. E não trabalhar em algo que você não tenha felicidade. Isso aí nós chamamos de estado de flow, ou seja, aquele estado que você trabalha por prazer, você trabalha sem perceber que o tempo está passando. Isso depende muito dessas novas relações de trabalho, onde para que isso aconteça, você tem que gerir suas competências, alocar e montar suas competências para que você possa atingir esses objetivos. Aí um exemplo aqui da Netflix, né, que não tem regras no trabalho, porque eles contratam grandes pessoas felizes, que sabem o que querem, onde desejam, e em vez de criar processos intermináveis, né, que é como a maioria das empresas lidam com grande crescimento, eles afirmam que uma empresa deve se concentrar especificamente em duas coisas: investir na contratação de funcionários de alto desempenho, né, e construir e manter uma cultura que recompense os profissionais de alto desempenho e remova, né, baixos rendimentos contínuos e não melhorados, ou seja, ficar com pessoas que realmente estão felizes e estão dispostas a produzir em estado flow. Aqui, vou passar aqui. Nós podemos, a pergunta que eu vou fazer agora, como podemos transformar as pessoas dentro das organizações? Como nós podemos transformar essa pessoa, tirar as pessoas desse estado velho, dessa zona de turbulência, e levar para esse estado novo, né, onde de felicidade, um estado de flow e tudo mais. E aí que entra a gamificação. Porque o que é a gamificação? A gamificação, do original do inglês gamification, né, ela corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre um público específico. É exatamente isso que nós percebemos que está faltando nas organizações, o engajamento e a resolução de problemas mais práticos, né? Não tão problemas complexos, ok? Então, para que nós usamos gamificação? Vamos lá: gerar engajamento e comprometimento, estimular mudança e comportamento, aumentar a participação, tornar ações tediosas em ações divertidas. Tá? É isso o porquê do sucesso das empresas estarem hoje adotando estratégias de gamificação dentro dos seus quadros de funcionários. Tá? Agora é importante entender por que o jogo consegue criar isso, por que o jogo consegue criar esse engajamento. Porque jogar é um comportamento humano universal. Né? Já vem lá dos nossos antepassados a prática e o hábito de jogar. Por quem aí do outro lado, vocês que estão assistindo essa palestra, quem já jogou alguma coisa, detetive, sei lá, quem sou eu? Então todo mundo já jogou uma coisa e é perceptível que no momento que você está jogando, você está se divertindo e ao mesmo tempo você cria aí um campo de força com relação ao mundo exterior. Tá? E isso é interessante porque apareceu uma pesquisa agora nos Estados Unidos que diz que normalmente, né, um aluno ele leva 10.000 horas, né, da quinta, se eu não me engano, da quinta série até o primeiro ano da universidade, ele leva 10.000 horas
só jogando, ou seja, são 10 mil horas gastas com algum tipo de diversão relacionada a games, tá? Mas o mais interessante é que esse mesmo quantidade de tempo é o tempo que você leva estudando da quinta série até o primeiro ano da universidade, ou seja, metade do seu tempo você leva jogando e metade do seu tempo você leva estudando, tá? E isso impacta, porque hoje nós temos uma estatística que 3 bilhões de horas são gastas hoje com jogos por semana. Aí eu pergunto, como a gente pode trazer esse engajamento, né, esse engajamento para resolver problemas reais, e não só problemas fictícios, problemas relacionados a jogos, tá? E isso é importante, porque 50% de todo o processo de inovação mundial hoje foi gamificado, ou seja, até 2015, 2 anos atrás, a maioria, 50% de todos os processos de inovação das organizações tem algum tipo de gamificação, tá? E aí, vou mostrar aqui um case para vocês, do workshop que nós fizemos aqui no Jornal Povo, mostrando cada etapa desse workshop, né? Então, a primeira etapa nós chamamos de mundo perfeito, e aí que é interessante, que são essas etapas do processo de desenvolvimento de jogos que tem muito a ver com a metodologia de design thinking, tá? Por quê? Porque a aplicação de design thinking é fundamental no processo de gamificação. Então, nesse primeiro momento aqui, que nós chamamos de mundo perfeito, né, uma atividade coletiva, onde o objetivo era facilitar o pensamento abstrato sobre os problemas e as possibilidades de resolução. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente começa a juntar as pessoas para poder definir quais são os principais problemas que acontecem em cada área específica, e já começamos aqui a pensar aí também nas possíveis soluções que são definidas também nesse momento, tá? Aí depois tem outra etapa que nós chamamos de World Story, que é incentivar as pessoas a contar uma história, porque no processo de design thinking é importante você trabalhar o storytelling, ou seja, quando você define uma problemática, é importante que você conte uma história sobre essa problemática, porque a história ela guarda muito mais fácil do que você simplesmente descrever um relatório. Então nós juntamos todas as pessoas e começamos a contar histórias fictícias, né, sobre o dia a dia, tá? Aí é uma reunião de grupos de 4, onde a gente faz esse contexto todo. Um começa uma história, tipo assim, estava no elevador com um elefante chamado Donald Trump, e aí a pessoa continua a história, né? Isso é legal porque desenvolve esse lado lúdico, que é muito importante no processo de gamificação. Okay? Outra etapa também aqui, abordando problemas com novos ângulos, né, que nós chamamos de ideação do Stop and Go. É uma atividade coletiva, onde a gente alterna momentos de ideação e de reflexão, né, com o intuito de permitir um total aproveitamento das ideias, né, que são geradas. Então a gente usa aqui para já começar a posicionar alguns pontos relacionados aos problemas. Depois, na outra etapa aqui, nós abordamos o problema assim, dos novos anos, nós chamamos a jornada do usuário, ou seja, nós pegamos todos aqueles problemas das etapas anteriores e traçamos a jornada do usuário desde quando o usuário ele acorda até o momento que ele volta para a casa dele. E aí, dentro desses pontos, a gente começa a conectar as interações, os sistemas, as pessoas com que eles se relacionam nessa jornada, e buscamos dentro daquele mapa de problemas que foi identificado nas fases anteriores, buscar quais são esses problemas que estão interferindo dentro da jornada do usuário. Okay? Depois nós passamos aqui na parte que nós chamamos de grau de soluções, que é, aproveitando essa jornada, nós começamos a buscar quais seriam as soluções que seriam viáveis, né, que poderiam ser implementadas para solucionar esses problemas, principalmente os problemas que afetam a jornada. O que é importante entender é que, como o contexto de design thinking é totalmente voltado para o ser humano,
Então, diferentemente de outras abordagens, como abordagem orientada ao processo e outras relacionadas à qualidade, está muito voltado no contexto da tarefa em si, do problema, da tarefa, do problema, do processo. Já o design thinking está preocupado com as pessoas, ou seja, qual o problema que afeta uma quantidade maior de pessoas, né, em vez de um problema específico de uma tarefa. Isso é muito importante, porque aí você pensando dessa forma, você ataca as soluções relacionadas a problemas que afetam uma jornada de uma quantidade muito maior de pessoas. E aí você resolve problemas das pessoas e, consecutivamente, os problemas dos processos eles são abordados com mais facilidade e resolvidos quase que por osmose. Ok? A outra questão também é abordando o problema, quando a gente fala de problemas dos outros ângulos, é começar a trabalhar um lado lúdico da coisa, ou seja, para resolver aqueles problemas com aquelas soluções, eu poderia transformar essas soluções em poderes de um personagem, de um super-herói, e aí a gente começa a transformar problemas em obstáculos de um jogo, e as soluções são os poderes que esse super-herói tem, ou esse personagem tem, para conseguir resolver os problemas. E aí, devagarzinho, nós transformamos o contexto real para o contexto lúdico, ou seja, nós começamos a transformar o mundo virtual, um mundo lúdico, onde aqueles problemas, aquelas soluções são enfrentados dentro de uma jornada fictícia. Tá? E aí, a gente tem outra fase, né, que é a gamificação da solução em si, é criar um contexto, uma ambientação, que tipo de ambiente vai ser, qual vai ser a mecânica desse jogo, como esse jogo vai tramitar, que tipo de jogo nós vamos colocar, um jogo de conquista, um jogo de jornada, e começamos a desenhar esse jogo, tá? E nesse desenho desse jogo vamos montando os personagens e no final a gente cria um produto que é um jogo gamificado, onde você pode utilizar para várias coisas. No caso específico que nós estamos colocando aqui, foi desenvolvido um jogo para a seleção de candidatos para uma determinada área do cliente, e esse jogo, as alternativas eram todas elas decifradas pelo designer dos jogos e ajudando eles a definir qual é o melhor candidato para determinada função. Tá? E aqui é um retrato aqui final e uma dinâmicazinha aqui para a gente finalizar aqui nossa palestra, né? Um truquezinho aqui de mágico. Gostaria que vocês escolhessem uma carta entre essas cartas. Escolheram? Ok. Espere um pouquinho. Escolheram aquela carta, está com aquela carta na cabeça? Ok. A carta sumiu. Então, baseado nessa brincadeirinha de mágica aqui, nós vamos iniciar aqui um joguinho rápido, um jogo de cartas. O objetivo é fixar os principais problemas e as principais soluções no seu dia a dia nas organizações. Ou seja, vocês podem se organizar em duplas aí, ou em grupos, tá? Então, as regras são 11 partidas, com 3 rodadas cada. Quem ganha 2 rodadas leva a partida, quem chegar a 11ª partida, né, ganha. O jogo compõe-se de 4 jogadores, formados de 2 duplas. Cada jogador pega 3 cartas por rodada. O jogador mostra as cartas na mesa e quem tiver a maior carta leva a rodada. Tipo quem está acostumado aí, o pessoal do interior aí, Goiás, São Paulo, que já jogou truco, essas regras do truco voltadas aqui para a gamificação. Tá? Então a gente criou as cartas problemas numa ordem da maior, né, por cor, até as cartas soluções. Você descreve em cada uma dessas cartas aqui seus problemas e no outro lado você descreve as soluções. Tá? Numera de 1 a 2 a 3, 4 por cor, para saber das cartas amarelas qual é a que vale mais. A 1, a 2, a 3, a 4 que vale mais. E no contexto de cores, tem a amarela, a vermelha, a verde, roxa, mais ou menos a mesma cor das faixas aí do karatê. Tá? Então, em grupo de 4 jogadores, duplas,
Pense em 4 problemas, selecione do mais moderado ao mais agudo. Tá? Na segunda etapa, transcreva o problema em uma palavra, colhe na ordem do mais moderado, que tem um triângulozinho, ao mais crítico, que tem 4 triângulos, tá vendo? E colhe o problema em cada uma deles, sendo logicamente o problema mais crítico o que tiver 4 triângulos, tá? E o problema mais moderado, um triângulo só. Né? Na terceira etapa, no momento, um grupo de 4 jogadores, você junta os 4 jogadores em 2 duplas, pense em 4 soluções relacionadas aos 4 problemas e selecione também da mesma forma da mais moderada à mais aguda. Tá? E aí transcreva as soluções em uma palavra, né? Colhe na ordem da mais moderada à mais crítica. Tá vendo aqui como estão as cartinhas nas cartas de soluções, que são as cartas mais escuras. Tá? E nessa ordem você começa a jogar. Um jogador escolhido embaralha as cartas, distribui 3 cartas, né, para cada jogador. Por sorteio, o primeiro jogador coloca uma carta na mesa, logo em seguida o outro jogador à esquerda, em sentido horário, joga a sua, e assim por diante você vai jogando os 4 jogadores que estiverem com as cartas na mesa. Leva a rodada a dupla na qual o jogador tiver o quê? Mostrado a carta mais alta. Tá? Quem ganhar as 2, 3 rodadas leva a partida. Vamos ver? Vamos. Então, aqui o jogador 1, dupla A, jogou uma carta, tá vendo? Com um problema. O jogador 2 jogou a dupla B, que já é uma carta maior. O jogador 1 da dupla A jogou uma carta menor, que é a vermelha. E o jogador 4 da dupla B teve uma das cartas soluções, que são as cartas maiores. Quem foi que ganhou? A dupla B. E assim por diante, são 3 rodadas. Quem acertar 2 rodadas primeiro, ganha aquela rodada. E a partir de cada rodada, quem chegar à 11ª partida, ganha o jogo. Tá ok? Aqui. E aí você bota um marcadorzinho para dizer que está jogando e vamos levando. Tá ok? O objetivo desse jogo é dar visibilidade para as pessoas da empresa quais são os principais problemas do setor e quais são as principais soluções. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses minutos aí dessa palestra. Maiores informações, os dados estão aqui, tá? Informação aqui. Quem tiver mais interessado em curso, por favor, entre em contato aqui no grupo Portfólio, está aqui o meu endereço, tá? E quem tiver interessado em livros, aqui embaixo também o endereço está aí. Agradeço, muito obrigado e até mais.